sequência aqui ao nosso curso de Administração em Perspectiva, falávamos no bloco anterior sobre a Revolução Industrial e o surgimento das indústrias, das fábricas. E a partir desse momento, houve uma necessidade de se combater a ineficiência dentro das fábricas e bem como os desperdícios. E até então, as fábricas que eram tratadas de forma bastante empírica, no improviso, passou a ser estudado como uma ciência. E o criador de todo esse processo de tratar o funcionamento de uma empresa como uma ciência foi o engenheiro Frederick Winslow Taylor, sobre o qual nós vamos falar nesse bloco. Frederick Taylor, que começou trabalhando como operário, passou a capataz, contramestre, até se tornar engenheiro, e uma das suas preocupações era justamente estudar o funcionamento das empresas, o funcionamento das indústrias. E aí percebeu que havia alguns problemas dentro das indústrias até então, que era a vadiagem sistemática dos operários, também o desconhecimento pela gerência das rotinas do trabalho e do tempo necessário para sua realização e da falta de uniformidade das técnicas e dos métodos do trabalho. E com base nesses estudos, Frederick Taylor fez todo um apanhado e desenvolveu um trabalho chamado Organização Racional do Trabalho. E dentro desse estudo da organização racional do trabalho, a primeira abordagem de Taylor foi em relação ao estudo de tempos e movimentos. E aí, como foi feito esse processo? Através da decomposição de todas as funções e todas as tarefas, era estudado cada tarefa minuciosamente para ver de que maneira seria melhor executar aquela tarefa, eliminar os movimentos desnecessários e a partir daí também uma medição de tempo para a realização de cada tarefa. E com isso passou a ter uma espécie de padrão de tempo e de comportamento para fazer uma determinada tarefa dentro da empresa. O segundo aspecto analisado por Taylor foi também o estudo da fadiga humana. Por que o estudo da fadiga humana? Através também do estudo desses movimentos e a eliminação de movimentos desnecessários e, além disso, também a questão da colocação do material à disposição dos operários a fim de evitar movimentos desnecessários e movimentos que comprometessem, gerando a fadiga. E quando você tem a fadiga vai fazer com que a redução da produtividade do operário seja maior e bem como a questão da rotatividade, a questão também das ausências e das faltas por problemas médicos desses operários. E daí, na sequência, já vem a divisão do trabalho e a especialização. Então, o trabalho ele é dividido em etapas, sendo que dessas etapas, aí cada operário passaria a fazer uma determinada função apenas e com isso teria-se uma especialização para cada tipo de função. Então o operário era treinado para fazer apenas um tipo de tarefa dentro da empresa e consequentemente ele seria um especialista dentro daquela tarefa. Na sequência vem o desenho agora de cargos e tarefas. Então agora passa-se a olhar a indústria como uma determinada quantidade de cargos e cada cargo tendo as suas tarefas. Então, com base nisso, também fica mais fácil treinar os operários. Também vem a questão dos incentivos salariais e prêmios de produção. Então, a partir desse momento, quem produzir mais ganha mais, quem produzir menos ganha menos, entendendo que o homem ele é movido ao dinheiro, à recompensa, à remuneração do trabalho que faz. E com isso também surge o conceito do homo econômicos, que afirma que nenhum operário trabalha pelo prazer de trabalhar e sim pela recompensa financeira. Na sequência vem também as condições ambientais do trabalho que interferem na produção. Então também tem que se analisar todo o ambiente de trabalho no sentido de ganhar eficiência. E a partir daí tem-se a padronização. A padronização, o que vem a ser? Vem a ser justamente uma forma sistemática de se fazer determinadas funções dentro da empresa. Tudo isso no sentido de gerar eficiência e a redução de desperdício dentro das empresas, baseado no estudo científico idealizado por Frederick Taylor,
que foi daí considerado como o pai da administração científica. E com base nesses estudos do Taylor e dos demais autores também da administração científica, passaram a adotar alguns princípios, né? E, inclusive os princípios da administração científica baseados em Taylor, ele começa com o princípio do planejamento, que é substituir a improvisação pelo planejamento dos métodos de trabalho. Ao invés de simplesmente chegar e trabalhar no improviso, se planeja todo o método de trabalho que vai ser realizado. Princípio do preparo: selecionar e treinar os operários e preparar arranjos físicos e racionais. Então, simplesmente vamos selecionar quem vai trabalhar, vamos treinar quem vai trabalhar, preparar toda a estrutura para que o trabalho possa ser realizado, né? E aí nós vamos ter também o princípio do controle, que é controlar os trabalhos com a gerência, cooperando para uma melhor execução. Então, a partir de agora, existe também um controle sobre aquilo que está sendo realizado. E na finalidade também de ter o princípio da execução, que é distribuir as atribuições e as responsabilidades. Quem vai fazer o quê e quem é responsável pelo quê. Então, a partir daí, a indústria, a fabricação, ela passa a ter já um método de trabalho que passou a ser denominado como uma administração de uma empresa. E com isso nós vimos aí o começo da administração, né, que vem desde a época da Revolução Industrial, e a partir do início dos anos 1900 começa a surgir a administração como uma ciência sendo empregada dentro das empresas. Então tudo começa com Taylor, e daí na sequência a gente vai ver os demais personagens que fizeram a construção de toda a administração que existe hoje dentro das nossas organizações. Mas tudo isso você continua acompanhando aqui nos próximos vídeos de administração em